Fala pessoal, beleza? Eu sou o Hugo Cândido aqui da Syscoin e hoje eu vou te mostrar quais são os dois maiores entraves quando a gente está tratando de criar um e-commerce. Bom, quando a gente está falando de abrir um e-commerce, tem duas preocupações que são muito grandes e não é à toa que para elas a gente tem a maior quantidade de ferramentas disponíveis. Nós estamos falando de logística e pagamentos. Vamos lá. Primeiro, tratando de logística. A logística é um fator determinante para o seu site, a não ser que você tenha um produto virtual. E mesmo assim você tem que ter a logística de entrega, mesmo que seja via e-mail ou você disponibilizar algum link para download ou algum arquivo. Mas quando a gente está falando do mundo físico, de produtos físicos que você vai ter que fazer o envio, existem alguns detalhes que a gente tem que se atentar. Uma pergunta muito comum é o cliente chegar para mim e falar: eu quero abrir um e-commerce, mas eu não quero depender dos Correios. Cara, tudo bem, o Correios não é a empresa mais querida do Brasil, porém, é uma questão de necessidade. 95% das entregas do Brasil são feitas pelos Correios. E muitas vezes, você mesmo comprando por uma transportadora, em algum momento ela vai jogar isso na mão do Correio para chegar lá no seu consumidor final. Então, a gente tem que trabalhar com os Correios da melhor forma possível ou da forma menos pior que a gente encontrar. O Correios é uma empresa que ela está se reinventando constantemente e colocando diversos produtos. Inclusive, uma chateação pessoal minha foi quando eles tiraram o eSedex, que era uma ferramenta de Sedex criada para e-commerce e que era muito interessante, mas hoje já não funciona mais. Em contrapartida, no ano passado, 2019, eles lançaram o LogMais, que estava testando aqui em Brasília e em outros estados. E era muito legal também, você poderia deixar o seu estoque no próprio correio e eles faziam todo o procedimento de envio. Era muito interessante. Então eles estão constantemente testando vários recursos novos e agora em 2020 eles também vão lançar uma novidade. Um detalhe principal sobre os correios, que a gente gosta muito de frisar sempre que o cliente está aqui, é sobre a tabela dos correios. A tabela de precificação dos correios, que calcula o valor do frete, ela funciona num web service, que é um sistema que fica online. Só que esse sistema muitas vezes ele cai. Isso acontece muitas vezes durante o dia. E isso acaba deixando a gente um pouquinho na mão. Mas a gente tem alguns recursos hoje paliativos para fazer isso, como recursos que copiam essa tabela de tempo em tempo e deixam ela disponíveis, para caso o correio não saia, você use a última tabela mais atualizada. Além disso, antes de escolher qual é a melhor forma de botar uma logística no teu site, a gente também tem que entender qual é o objetivo do seu e-commerce. É um objetivo nacional, internacional? Ele é só regional, para o seu bairro, para a sua cidade? Então a gente tem que entender como a gente quer começar. O mais importante também é a gente perceber que isso pode ser gradativo. Você começa no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, para o Brasil todo e até internacional. Além de correios, a gente tem as transportadoras. E a gente tem ferramentas como a Frenet, por exemplo. Caso você não conheça, eu vou deixar o link aqui na descrição. A Frenet é um hub de transportadoras que ele te fornece esse serviço e ele já tem integração com mais de 100 transportadoras, sendo elas também transportadoras aéreas. Então assim, é muito interessante a gente ver que existem diversas soluções de logística, mas de novo, tudo depende. Depende do tipo de produto que você vende. Eu tenho clientes aqui que vendem roupas, eu tenho clientes que vendem alimentos, eu tenho clientes que vendem chocolate, eu tenho diversos tipos de clientes aqui e cada um deles usa uma logística diferente. Agora falando um pouquinho de pagamentos. Cara, os gateways de pagamentos também são diversos, mais de 20, 30, são muitos. E a gente tem que entender aqui algumas coisas que a gente pode deixar um vídeo específico sobre isso, falando um pouquinho mais técnico, que é entender a diferença entre um intermediário, entre um adquirente, entre um banco, entre uma bandeira, a gente entender totalmente como funciona esse ciclo de pagamentos no e-commerce. Eu não vou me estender muito sobre isso, porque a minha ideia é só explanar para vocês que existem diversos tipos de gateways de pagamento disponíveis no mercado. E qual que é o melhor para você? Também depende. Bom, e ele depende de quê? Depende primeiro do que você está vendendo, qual que é o ticket médio que você pratica, se você tem hábito de parcelar ou não essa compra, ou seja, o seu cliente ele gosta de comprar parcelado ou ele paga à vista normalmente. Esse ticket médio é mais alto ou é mais baixo? E também eu preciso entender o seguinte, qual que é a sua necessidade de caixa? Ela é imediata ou você quer esperar para receber o tempo que eles vão te pagar parcelado ou naturalmente você quer receber tudo em 30 dias? Depende. Tudo depende. Então, hoje a gente tem as gateways de pagamentos mais famosos que já estão trabalhando na internet. Cielo, Rede, Pagar.me, PagSeguro, Mundipag, Galaxy Pay, Vind, são inúmeros. Wirecard, muitos. Grande maioria deles fornecem integrações com quase todas as plataformas, inclusive a plataforma da Syscoin. Temos também outras opções para decidir esse gateway. E aí o cliente sempre me pergunta o seguinte, tá, qual a taxa que eu vou pagar? Gente, uma coisa interessante da gente entender desde agora é que a taxa do e-commerce, ela sempre vai ser um pouquinho mais alta que a taxa do mundo físico. E por que isso é natural de acontecer? Quando a gente está no mundo físico,
É difícil a gente encontrar um estabelecimento que a pessoa peça pra gente o nosso cartão e a nossa identidade, mas é assim que a lei manda operar. A gente entrega o cartão, mas ainda assim existe uma outra barreira, que é uma senha de segurança no seu cartão. Então pensa no mundo físico, a pessoa deveria pedir o seu documento, você apresentar o documento e ser o titular do cartão e além disso autenticar com uma senha. Né? Já no mundo virtual não. Quantas vezes você não pegou o cartão do seu tio, da sua avó emprestado e fez uma compra na internet? Na internet a gente precisa só do número do cartão e do código de segurança para validar. Isso faz com que as chances de fraude sejam bastante elevadas, né? Muito mais do que no mundo físico. Ainda assim, a fraude no mundo do e-commerce é um número representativamente baixo, né? Não são todas as transações que têm fraude, muito pelo contrário, é a minoria da minoria delas. Mas ainda assim, todos os bancos trabalham com o quê? Risco calculado. E aí, para que esse risco seja minimizado, a gente tem que fazer dessa maneira. As taxas normalmente variam 1,5% a 1% acima das taxas físicas. Bom, é muito comum também os clientes me perguntarem: não, mas eu tenho uma ótima negociação com a Cielo lá na minha loja física, eu posso ligar para eles e tentar aproveitar a mesma taxa. Ok, isso acontece, mas normalmente não se sustenta por muito tempo. A Cielo, a Rede ou qualquer outro adquirente ou intermediário, eles normalmente fazem isso só para te levar para o e-commerce, pegar você ser cliente deles no mundo digital e depois de um tempo você vai acabar tendo que renegociar isso. Principalmente quando você abre um novo canal de venda, você não vai conseguir transacionar tanto quanto você transaciona na loja física. E aí eles vão entender que a sua expectativa não foi batida e por isso vão levar um pouco as taxas. É bem comum também, tá? Além disso, existem outros recursos exclusivos, como por exemplo, split de pagamento. Você sabe o que é o split de pagamento? O split de pagamento é uma divisão desse valor quando ele é capturado do cliente. Exemplo disso, quando você tem um vendedor que ele recebe uma comissão, o PayPal, por exemplo, ele tem uma funcionalidade de split, em que o cliente paga ali R$100 e vamos supor que você dê 10% de comissão. No ato dessa captura, o PayPal ele já separa R$90 para você e R$10 para o comissionado. Então você vê que são várias necessidades específicas que vão dizer qual é o tipo de gateway que você vai ter que usar. Isso vai vir depois de uma análise, depois de um bate-papo, seja comigo ou com o pessoal da Syscoin aqui ou com qualquer outra agência, para você entender a necessidade e eles sim te apresentarem algumas soluções até que você escolha. E mesmo assim, uma coisa comum é que você chegue no final de tudo com 2 ou 3 opções para decidir entre uma delas. E sabe o que é mais legal? Você não precisa ficar, é como na loja física, você não precisa ficar 100% fiel àquela empresa. Ah, você fez lá o teste, começou a trabalhar com eles, não gostei muito do atendimento, quero trocar por outro. Beleza, normalmente é uma troca muito fácil de se fazer. E até, em outros casos, a gente consegue colocar até 2 gateways de pagamento no mesmo site. Então é comum sites que usem PagSeguro e PayPal na mesma ferramenta. Então, pessoal, eu queria só esclarecer para vocês esses 2 detalhes muito importantes, porque eles vão determinar o seu e-commerce. Nenhum e-commerce existe em pagamento, nenhum e-commerce existe em logística, ou às vezes sem nenhum dos dois. É muito complicado, a gente vai precisar dessas 2 coisas, mais cedo ou mais tarde. E quando a gente fala disso, são coisas muito importantes, porque envolvem custos, envolvem a satisfação do seu cliente, porque envolve a velocidade disso, no caso da logística, né? Envolve a qualidade desse serviço. No caso do pagamento, também envolve outras coisas, como é o caso da confiabilidade. Às vezes um gateway de pagamento que entrou no mercado agora, ele não tem força de marca e o cliente não acredita. O cliente vai preferir comprar em outro site só porque usa uma marca da Cielo, por exemplo, do PagSeguro. Então isso também influencia. São mínimos detalhes. Inclusive, isso é muito importante. Um e-commerce, gente, ele é feito de detalhes. E aqui na Syscoin, a gente tem mais de 120 pontos para ser analisado antes de colocar qualquer site no ar. Então, pensa direitinho, isso não é uma brincadeira. A gente está tratando aqui de uma empresa, de um negócio, e ele pode te trazer muitos benefícios, mas com ele vem também muitos riscos, beleza? Então, a dica de hoje era essa, eu fico à disposição para qualquer coisa. Deixa aí nos comentários se você tiver alguma dúvida e a gente se vê no próximo vídeo.